Daí essa ênfase que nós demos a essa análise criteriosa para essas comunicações pseudo-mediúnicas que chegam para nós hoje, com mensagens que nada mais trazem senão a opinião dos espíritos ou dos médiuns que as publicam, né? E que de espíritas tem muito pouca coisa, tem muito de opinião. Então, opinião nós respeitamos, mas o que nos interessa é conhecimento e não opinião. O Nietzsche traz essa mensagem, que a esperança... Todo mundo conhece o Nietzsche, né? Por essa característica dele. Que a esperança foi tratada como uma bela ideia sem realidade concreta, uma loucura, uma consolação, e até mesmo o pior dos males. O Nietzsche era um crítico ferrenho contra as religiões, né? Tem um livro dele que ele vai dizer que Deus morreu, né? Muito interessante. Deus morreu. O Deus teológico, para ele, estava morto, né? Mas olha só a vivência, o momento que essas pessoas estavam para poder afirmar uma coisa dessas, né? Aí, lá nos Estados Unidos, agora, recentemente, foi feito um filme chamado Deus Não Morreu, que foi feito por uma igreja pentecostal. Muito interessante. É um debate entre um filósofo existencialista ateu com um rapaz religioso cristão, né? E os dois debatem em plena sala de aula a possibilidade da existência ou não de Deus através da ciência. E o final desse filme é tão peremptório que o filósofo morre atropelado, né? Quer dizer, não tinha outra alternativa, não tinha outro debate a não ser exterminar o filósofo ateu. Né? Quer dizer, não é bem assim que as coisas funcionam, né? As crenças devem ser discutidas, sim, mas desde que, num determinado momento, as ideias possam convergir para a harmonia e não para a destruição delas. Que todas elas, no fim, acabam sendo válidas, né? A concepção de homem, segundo Gabriel Marcel, que é o filósofo da esperança, né, caracteriza como homo viator, isto é, o humano é um viandante, um ser itinerante, inacabado, ainda por se fazer. Em seu caminhar, depara-se com um mundo quebrado, onde o ter prevalece sobre o ser, levando os humanos a isolarem-se e, consequentemente, a autoconsumirem-se na solidão e no desespero. Muitas pessoas fazem isso, né? Solidão. Já que não pode se dar, ou não pode encontrar esperança na realização com o outro, então se isolam, né? Se isolam. E aí cuidam de plantas, cuidam de animais, porque o ser humano já não pode lhes dar as respostas que eles gostariam de ter. E é exatamente neste contexto do beirar a solidão desoladora que Marcel entoa um hino à esperança, única postura capaz de fazer-nos galgar em comunhão os montes e altos píncaros da nossa jornada. Ele é um otimista, Gabriel Marcel. Nasce em 1889 e falece em 1973. E a sua filosofia da esperança vem ao encontro, apesar dele ser que ele diz que ele é um existencialista cristão e católico, mas ele vem ao encontro de muitos pensamentos delineados ali pelos espíritos na codificação e que vai nos dar uma noção do que seja realmente ter essa esperança de esperançar, mas esperança ativa, né? Essa esperança ativa. A esperança, entretanto, seria apenas exclusivamente gerada em situações de provas e sofrimentos? Como explicar, então, a esperança da mulher grávida e do adolescente apaixonado que espera o amor acontecer? É o fato de que não devemos e não podemos coisificar a esperança, torná-la algo longe da experiência mais cotidiana possível. Então, a esperança não deve ser gerada somente em situações de sofrimento, ou de uma expectativa negativa, mas também a boa esperança, que é esperançar, a esperança de algo bom, né? Como a expectativa de ter um bebê, né? Quem é a mamãe aqui, papai? Levantem os braços. Ah, olha só. Não é uma boa expectativa esperar um nenê nascer? E quando ele nasce, que você toma ele nos braços, então? Não há emoção maior. É ou não é? Concordam?
E aí você olha aquele bebê e diz assim, quem será esse espírito? Ai, que medo! De onde será que ele veio? Não é? De onde ele veio? Né? Quais são as expectativas que ele traz diante da vida? Quais são as esperanças que ele traz consigo? Né? Será que são as minhas esperanças ou são as esperanças dele ou dela? E aí, quando ele vai se tornando adolescente, adulto, a vida já vai se delineando, não é? E aí nós vamos ver realmente quem é aquele ser humano. Não é nosso, viu, mamães e papais? Os filhos não são nossos. Sabiam disso? Mamãe e papai têm aquele sentimento de propriedade, né? Mas nós não somos donos dos nossos filhos, né? E os filhos, segundo Khalil Gibran, vêm através de nós, mas não são nossos, né? É muito bonito esse poema. Então, nós somos como arcos e eles são como flechas. Quando a gente solta a flecha, ele vai para o futuro, nós nem sabemos que futuro é, porque muitas vezes nós não vamos alcançar, até pela diferença de idade. Certo, mamãe? Nossos filhos são espíritos, um grande livro de Hermínio Miranda. Né? Maravilha, está vendo só? Tudo isso fala de esperança, de esperançar, não é? Afirma-se que somente pode haver esperança onde intervém a tentação de desesperar. Ah, não, esperança somente na hora do desespero? Não é possível, né? Esperança tem que ter sempre. E o Marcel vai sintetizar de uma maneira admirável em que consiste a postura de desesperação. É uma autofagia. O que é autofagia? É a criatura comer-se a si mesmo, né? Num desespero, no autoconsumo. Né? Processo em que o ser se consome a si mesmo, prende-se em si mesmo e, crispando-se, petrifica-se diante da existência. Né? Autoconsumir-se, então, é petrificar-se, deixar-se olhar pelas medusas da existência. Porém, os esperançosos, os quais possuem o coração líquido, amoldam-se às exigências do ser. O que são as medusas? As pessoas que assistiram o Fúria de Titãs 2, não, Fúria de Titãs 1, né? Sabe a lenda da medusa, né? Que, para variar, era uma mulher que olhava os homens e os petrificava. Olha só. Muito bem, deixa os gregos lá, né? Então, esse cabelo dela era feito de cobras, né? A história da medusa não vão contar, fica para pesquisa de vocês, tá? Mas é uma história bem interessante. Tem uma razão, viu? Tem uma razão de ser. Então, Marcel finaliza dizendo, poder-se-ia dizer que a esperança é essencialmente a disponibilidade de uma alma bastante e intimamente comprometida em uma experiência de comunhão para cumprir o ato transcendente, a oposição da vontade, do conhecimento, pelo qual ela afirma a perenidade vivente, da qual essa experiência oferece, por sua vez, a roupa e as primícias. Isso é para pensar em casa. Né? São reflexões profundas de um pensador existencialista cristão, que não aborta a ideia da divindade. Isso é muito importante. Não podemos, segundo os existencialistas querem, jogar sobre Deus a responsabilidade sobre tudo que ocorre no mundo, que foi o caso do rapaz, do atual dirigente de Charlie Hebdo. Quer dizer, se Deus existisse, o sofrimento não existiria sobre a Terra. Dedução ilógica, exatamente, muito pequena, muito restrita, muito limitada ao tempo em que ele está vivendo. Se ele fosse um espiritualista, sem dúvida nenhuma que ele iria acreditar em reencarnação como um fato, e não como uma suposição, como um princípio religioso, um princípio de fé, mas como um princípio de razão, como que é a doutrina espírita. Se ele lesse o seu conterrâneo, obrigada,
Allan Kardec, ele saberia, não é? Então, não basta ser espiritualista, porque imortalidade da alma, todo movimento espiritualista diz, agora a vida após a morte, só o Espiritismo descreveu para nós como é essa vida após a morte, não é? Marcel escreve isso em plena Segunda Guerra Mundial, olha lá, 1944, no auge da Segunda Guerra Mundial, da invasão nazista na Europa, na França, na Itália, né? Então, são todos esses movimentos que, infelizmente, marcam o nosso inconsciente coletivo. Aqui um comentário de um estudioso da obra de Marcel. Ele diz que o filósofo francês sustenta que a única saída para a construção de uma civilização nova e esperançosa somente se torna possível no horizonte da comunhão, da fidelidade e do amor. Não é outra coisa que diz o Espiritismo. Marcel. Ok, então aqui, depois nós vamos falar um pouco sobre as influências espirituais, as obsessões, vampirismos, apocalipses, falsas profecias, pseudo-sabedorias. Então vamos fazer uma pequena pausa. Até já!